O meio geográfico. O ambiente onde a sociedade humana desenvolve as suas relações, chamado meio geográfico, inclui tanto os aspectos naturais como as modificações que os seres humanos introduzem na natureza com a utilização das técnicas. Sob o ponto de vista histórico, o meio geográfico pode ser dividido em 3 períodos: meio natural, meio técnico e meio técnico científico informacional. Cada um desses períodos corresponde a uma etapa da evolução técnica pela qual passou a sociedade humana. O meio natural ou pré-técnico. A humanidade viveu a maior parte de sua existência no meio natural, ainda que impusesse transformações à natureza com o uso de ferramentas simples para a produção de sua sobrevivência. Quando extraía da natureza seus meios de subsistência, com a caça, a pesca e a coleta, o ser humano era totalmente dependente dela. Demorou até que a humanidade desenvolvesse técnicas que lhe possibilitassem o cultivo do solo, a domesticação de animais, a construção de abrigos, a confecção de vestimentas para proteção contra o frio e a criação de ferramentas que ampliassem suas formas de interferência na natureza. Durante a Revolução Agrícola, os humanos viviam em comunidade, fixados em determinado lugar, e dividiam as tarefas entre seus membros. A domesticação dos animais também tornou possível o deslocamento por longas distâncias, o contato entre outros grupos humanos e a troca de conhecimentos. Nesse meio natural, o ser humano vivia um meio geográfico no qual a terra era a base da economia, da estrutura de poder e das relações sociais. O meio técnico ou mecanizado. Há cerca de 250 anos, o avanço da ciência criou condições para a invenção de máquinas que modificaram radicalmente e com muita rapidez o modo de vida no planeta. A técnica adquiriu papel cada vez mais importante. O conjunto das técnicas envolvidas no processo de fabricação de mercadorias, na produção de energia e na circulação de pessoas foi resultado da aplicação prática dos conhecimentos científicos. As técnicas aplicadas à produção e à organização da vida social passaram a ser fruto das invenções tecnológicas. Nesse período, teve início a sociedade industrial, um conjunto de edificações resultantes do desenvolvimento das novas tecnologias foi acrescentado à paisagem. Cidades foram ampliadas com a construção de indústrias, residências e estabelecimentos comerciais. O espaço geográfico tornou-se mais interdependente e foram abertas novas e amplas rotas de distribuição de mercadorias e circulação de pessoas, com a construção de canais, estradas e ferrovias. Essas construções transformaram o meio natural em meio técnico, no qual as técnicas ficaram mais visíveis na paisagem geográfica. Embora o meio técnico tenha ficado, por certo tempo, restrito geograficamente a um cinturão industrial localizado no hemisfério norte, influenciou mudanças em quase todo o planeta por meio da exploração de recursos necessários ao atendimento do novo ritmo de produção. No final do século XIX, a ciência aplicada à produção era desenvolvida pelas próprias empresas. O meio técnico, científico, informacional. Atualmente, a sociedade vive em um meio técnico, científico, informacional, caracterizado pela utilização de tecnologias da informação e comunicações, telecomunicações, informática e etc. Outros segmentos tecnológicos deram suporte às tecnologias de informação e comunicações, a microeletrônica, que reduz determinados componentes eletrônicos em escala microscópica, os cabos de fibra óptica, que transportam luz e fazem as conexões entre os diversos aparelhos de comunicação entre si e seus provadores, e os satélites de comunicação. Desde 1957, quando a União Soviética lançou ao espaço o primeiro satélite artificial, outros mais de 4.000 satélites foram lançados com as mais variadas funções: espionagem, previsão meteorológica, monitoramento ambiental, pesquisa de recursos naturais, navegação aérea e marítima, telefonia móvel,
transmissão de TV, entre outras. No meio técnico-científico informacional, os fluxos de informação ocorrem de modo instantâneo por uma rede mundial de computadores. A informação é o elemento fundamental para imprimir agilidade aos processos de uma empresa, elevando sua competitividade. No meio geográfico atual, os negócios expandiram-se pelos continentes e elevou-se o volume de mercadorias e de investimentos no mercado internacional. Esse meio técnico-científico informacional também modificou as relações de trabalho, introduziu formas de lazer e de entretenimento antes inexistentes. Se você gostou, clica no joinha, se inscreve no canal e, se possível, comenta aqui embaixo.